Antídotos para comer o que quiser. Esse é o episódio de número 60 do AYUCast. Sim, senhores e senhoras, 60amos aqui nesse podcast. E é claro que eu não podia deixar de trazer justo nesse episódio de número 60 um dos assuntos mais polêmicos do Ayurveda, que são os tais dos antídotos, que muitas pessoas falam por aí, muitos profissionais de Ayurveda falam por aí, que foi inclusive um pedido de uma das seguidoras aqui no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, desconsidere esse aqui, mas foi uma seguidora, uma inscrita no canal lá do YouTube que me pediu, então eu resolvi fazer esse vídeo logo nesse episódio de número 60 para ser assim um marco. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda e bora começar porque o assunto é extenso e vai dar pano pra manga. De novo, novamente, mais uma vez, estou aqui pedindo humildes desculpas que estou sem microfone, então vocês vão ouvir palmas quando eu bater, vocês vão ouvir estralar de dedo se eu fizer, vocês vão escutar talvez a fonte de água dos meus gatos que está fazendo barulho aqui na minha frente. Talvez alguma sirene, talvez alguém gritando, mas, gente, paciência, é isso, vocês sabem, pra quem me acompanha, ou que pelo menos escutou o episódio passado, sabe que eu tô em um Airbnb, tô procurando apartamento, porque tive um problema no apartamento que eu tava morando. Então, cá estamos, a Quebec nessa vai e vem de coisas, e vindo pra Airbnb, metade das coisas tá lá, metade das coisas tá aqui. Não sei onde enfiei o adaptador do microfone. Microfone eu sei onde está, mas o adaptador do microfone pra conectar no iPhone eu não encontrei. Então é isso, vamos seguir aqui até eu conseguir encontrar esse negócio e a gente conseguir ter uma qualidade melhor novamente. Mas não queria deixar vocês na mão, então bora lá falar do assunto importante que são os antídotos. Eu quero começar quebrando mitos, eu quero começar dizendo o que eles não são, o que eles são tidos como, mas que na verdade eles não são. Primeira coisa, esses antídotos que se fala do Ayurveda, o antídoto do café, o antídoto da carne vermelha, o antídoto do leite, eu nem gosto desse nome, sabe por quê? Porque não existe antídoto, gente. Não é antídoto. Essas coisas que eu vou falar pra vocês aqui nesse episódio, eles não são antídotos. O antídoto é algo que age contra o veneno de alguma coisa, certo? Mas olhando numa perspectiva tanto do Ayurveda quanto de tudo que a gente conhece de medicina moderna, de tudo que a gente conhece de fisiologia básica, a gente sabe que qualquer coisa, qualquer substância, e se você não sabe, anota isso, porque isso é importante para sua vida. Tudo que a gente ingere, que a gente come, que a gente passa na pele, rotinas que a gente faz, tudo. Pode ser remédio ou pode ser veneno. Pode ser antídoto ou pode ser veneno. Depende da dose. Eu sou muito crítica dessa história de antídotos que falam por aí do Ayurveda. Até porque o Ayurveda ele não fala isso. Ele não fala que o antídoto para o leite é X coisa. Não. Ele ensina a gente a usar especiarias, né, coisas ali no preparo de um alimento específico para que ele seja melhor absorvido, melhor digerido, faça um pouco menos mal para o corpo, digamos assim, em algum aspecto. Mas não significa que você pode comer tudo que você quiser aplicando esse antídoto que daí não vai acontecer nada. Não é isso. De novo, a diferença entre veneno e antídoto tá na dose. Então, se você exagerar em qualquer coisa, não adianta você colocar antídoto nenhum. Não adianta você colocar nada, que aquilo vai te fazer mal. Ao passo que se você usar de uma forma inteligente, de vez em quando, com consciência, sem exageros, provavelmente você nem precisa desses antídotos, ou você pode usar esses tais antídotos para trazer ainda melhor conforto digestivo, por exemplo, mas não vai ser um problema, percebe? Porque você está usando de vez em quando, em situações específicas, para motivos específicos, não aleatoriamente. E agora, explicando mais adentro do que a gente está falando, vai ficar mais claro para você que está me assistindo, que está me ouvindo e entender do que a gente está falando aqui. Muitas pessoas, mesmo profissionais do Ayurveda, postam nas redes sociais, vejo muito nutricionista, que eu sigo inclusive, que tem alguma formação, algum conhecimento de Ayurveda, postando isso, e isso me incomoda às vezes, assim, me incomoda sempre, na verdade, mas eu guardo pra mim, que acho que cada um, né, trabalha como acha que é ideal, acha que é interessante pro seu cliente, pro seu paciente, mas eu, Yara, não gosto de agir dessa forma. Mas eu vejo muitas, né, postando,
o antídoto do café é o cardamomo. Então coloque cardamomo no seu café e você pode tomar o café tranquilamente, que você vai digerir ele super bem e não vai ter os efeitos negativos do café. Isso não existe. Se você tomar 3, 4, 5 xícaras de café por dia, você pode colocar cardamomo, cravo, você pode colocar água benta, você pode colocar o que você quiser. Vai te fazer mal. A dose vai definir se é veneno ou se é antídoto, se é veneno ou se é remédio, certo? Então, primeiro vamos começar por aí. Essa história, se você ouvir alguém falar, o antídoto de tal coisa é isso, desconfie, porque não existe isso, tá bom? Mas existem sim especiarias, principalmente. Aqui, né, quando a gente fala em Ayurveda, a gente fala muito das especiarias. As especiarias ajudam muito a gente a digerir melhor os alimentos, metabolizar melhor, absorver melhor, usar melhor um alimento, uma bebida, enfim. Então, assim, dentro da Ayurveda a gente tem esses que deram o nome aí de antídotos, mas na verdade são elementos que vêm para agregar em uma alimentação, que vem para tornar a sua digestão mais fácil, que vem para aumentar, por exemplo, o seu fogo digestivo, o seu poder de digestão, ou vem para refrescar um poder de digestão que já esteja muito quente, ou vem para acelerar esse metabolismo, aumentando esse fogo. Então, eles têm motivos para serem usados, e aí algumas pessoas acabam usando isso como antídotos, mas não são antídotos, eles são simplesmente mecanismos de melhora da digestão de determinados alimentos, que a gente vai escolher de acordo com as qualidades que aquele elemento tem, de acordo com o karma que a gente fala no Ayurveda, que é a ação que tem no organismo, de acordo com o sabor, que o sabor dos alimentos são super importantes. Se você ainda não sabe sobre sabores dos alimentos, eu sugiro que você veja a aula que eu falo sobre isso. Tem uma aula que tem esse nome, os 6 sabores dos alimentos, e aí lá eu explico direitinho. Mas é com base nisso que daí a gente define coisas que a gente vai acrescentar em um determinado alimento, um determinado preparo, para que ele se torne mais fácil de digerir, mais fácil de ser metabolizado e blá, blá, blá. A começar, então, pelo café, que eu comecei a falar dele, né? Dei o exemplo do cardamomo. Eu sou uma que coloco cardamomo no meu café, mas daí eu vou te explicar o porquê e como usar de uma forma inteligente para que sirva como antídoto. Mas lembrando que, assim, gente, esquece esse nome de antídoto, tá? Esse negócio de antídoto é falácia, é balela. Na verdade, o que a gente vai fazer é só melhorar a absorção, o aproveitamento de determinados alimentos, tá? E talvez reduzir alguns danos. Lembrando que sempre usando de forma cautelosa cada uma das coisas que eu vou falar aqui, tá? Então, o café, ele é uma substância extremamente penetrante no olhar do Ayurveda. O que isso significa? Uma substância que ela vai muito rápido para o nosso sistema nervoso central. Assim como o álcool, por exemplo, né? O álcool, quando a gente ingere, ele vai muito rápido para o sistema nervoso central. Ele já causa, né, um movimento ali neural, um movimento no seu cérebro, um movimento no seu sistema nervoso central muito rápido. E o café também, porque ele tem a cafeína, que vai muito rápido para o sistema nervoso central. Ela age diretamente no sistema nervoso central, criando uma falsa ideia para o cérebro de que existe um excesso de cortisol. Então, ela traz energia para o corpo. Não é uma falsa ideia no sentido de que engana o cérebro, porque o cérebro não é tão burrinho assim. Mas o que acontece é que o cérebro, ele pensa, poxa, já tem um monte de energia aqui. Então, deixa eu parar de produzir esse cortisol, que é natural, que a gente deveria produzir durante o dia para trabalhar, e vou deixar, né, esse café agir. E aí, se você já é uma pessoa muito estressada, já tem muito cortisol, não tem como ele reter o cortisol que já foi liberado na corrente sanguínea, tá ali. Aí você vai tomar café, você tem energia em dobro, que era o que você menos precisava. E aí, fica aquele ciclo de você ficar tomando café, e tá sempre com o efeito rebote do café, que é aquele efeito, né, de quando ele te dá o boom de energia e de repente ele te deixa sem energia, e você precisa de mais um café, e isso tem toda uma explicação química que acontece no corpo, tem ali uma explicação de como o seu sistema nervoso central age. Eu expliquei um pouquinho disso, se você quiser saber também, num vídeo que eu falo sobre o consumo do café. Você deixa aqui na legenda, inclusive, do YouTube, para você poder assistir. Mas o que eu quero que você entenda é isso, é que o café ele é extremamente penetrante por causa disso, porque ele chega muito rápido no nosso sistema nervoso central. Além disso, o café também é muito, na visão do Ayurveda, né, ele tem um sabor muito amargo,
o que seria um agravante de Vata Dosha, de elemento ar, espaço no nosso corpo. E também, por causa dessa penetrância, ele aumenta o Pitta no organismo. Ele pode aumentar esse elemento fogo no organismo por essa penetrância, por ele ser muito forte, por ele ser muito energizante, tá? Então ele pode também aumentar questões de Pitta. Pessoas que vão se beneficiar do café, eu já falei sobre isso em outro vídeo também, são as pessoas mais cafa, mas sempre de uma forma, né, usado de uma forma inteligente, nunca usado todos os dias em grandes quantidades, como é o que a maioria das pessoas fazem hoje em dia. Olhando para essas qualidades do café, a gente consegue entender um pouquinho do porquê que o Ayurveda fala de alguns antídotos, né, de algumas coisas que podem ajudar no uso desse café no organismo e podem ajudar a reduzir os danos desse café no organismo, mas eu também quero trazer a visão da fitoterapia, que eu acho muito importante aqui, que é algo novo, né, que eu aprendi na minha formação de fitoterapia que fiz no ano passado, e que eu achei muito interessante, porque antes eu tinha só o olhar do Ayurveda. Pro olhar do Ayurveda, se a gente tem, então, a bebida que ela é muito penetrante, que ela pode aumentar a Pitta, que ela é muito amarga, que ela pode aumentar a Vata, a gente tem que pensar em adicionar algo que seja oposto a essas qualidades. Então, alguma coisa que vai aumentar fogo, eu preciso colocar junto alguma coisa que vai reduzir fogo, alguma coisa que vai ser mais refrescante. Se vai aumentar ar no corpo, eu preciso trazer alguma coisa que vai apaziguar esse Vata, que vai apaziguar esse excesso de ar, que vai trazer um certo calor, mas ao mesmo tempo sem aumentar o fogo de Pitta, porque são coisas diferentes, né? Você aumenta, por exemplo, o calor da digestão, que é o calor do Agni, mas você não aumenta o calor de Pitta, porque ela traz uma refrescância no organismo. Então, a Ayurveda fala bastante do cardamomo como uma substância que é legal de você colocar no seu café. Então, quando você estiver passando o seu café, seja fazendo, se você fizer ele na moka, né, na moka italiana, você pode colocar ele na água, e aí você fecha lá a moka, essa água ela vai fazer a decocção do cardamomo, e a água vai subir já com cardamomo, com a decocção de cardamomo. Se você estiver passando o café, né, como que chama, gente? Aquilo no coador de café, né? Também você coloca ali o cardamomo junto, o cardamomo em pó, o cardamomo você abre a baguinha e coloca o grão, se você só tiver o grão. Mas eu gosto de moer um pouquinho antes. E aí você passa o cafezinho lá, com café com cardamomo. E esse cardamomo, por ele ser uma substância de potência fria, então que refresca o organismo, mas que ao mesmo tempo aumenta o fogo de Agni, ou seja, faz a tua digestão funcionar bem, ela vai conseguir equilibrar esses dois doshas que podem se desequilibrar pelo uso do café. Aí a gente tem a ideia da medicina moderna não, né? Da fitoterapia, que também faz parte da medicina moderna. A gente pode dizer que faz parte, mas ela é um conhecimento também muito antigo, que hoje faz parte ali, né, de estudos científicos e tudo mais. Mas a fitoterapia ela ensina pra gente sobre princípios ativos das plantas, das especiarias, né? De tudo que existe ali na natureza que a gente usa como remédio, em tratamentos, em prevenção de saúde, enfim. E o cardamomo, assim como outras especiarias que eu vou citar aqui, eles têm uma coisa em comum, que são taninos. Mas é importante que você saiba que esses taninos, eles estão mais presentes em maior concentração em outras duas especiarias, que são cravo e canela, tá? Então, para a visão da fitoterapia, o cravo e a canela, elas são mais indicados para esse antídoto, esse efeito antídoto que eu vou explicar para você. Que faz muito sentido, porque que o Ayurveda já falava pra gente colocar especiarias. Ele falava muito do cardamomo, mas ele também mencionava cravo, canela, mas por quê? Hoje a gente consegue entender que a fitoterapia traz uma explicação do que foi observado lá há 5.000 anos. Eles têm taninos, esses taninos, eles são um grupo de princípios ativos que tem um efeito cicatrizante, então são ótimos, por exemplo, para quando você faz um machucado na pele, e aí você passa, vai ser um ótimo cicatrizante. Mas ele também tem, por que ele é cicatrizante, né? Porque ele tem esse efeito adstringente. E aí, esse efeito adstringente é um efeito de ressecar. Sabe quando você come, por exemplo, uma fruta que não tá madura, uma banana que não tá madura, um caqui que não tá maduro? Você come e dá uma sensação de que secou a sua boca, a gente fala que amarra a boca. Isso é adstringência,
tá? Algumas coisas vão ter uma astringência muito maior, outras muito menor. Tem muitos chás que são adstringentes. A gente tem a carqueja, que além de amarga, ela tem um pouco da astringência. Você toma um chá de carqueja, você sente um ressecamento. Então, por quê? Por causa desses taninos. Esses taninos, eles dão essa sensação de secar. Essa sensação não, eles realmente secam, né? Não é só uma sensação, eles realmente têm esse poder ressecativo. E quando a gente tá falando da associação dele com o café, dos taninos com o café, a gente tá falando de uma ação muito interessante que é a de segurar a cafeína e liberá-la de forma gradual, devagar no organismo. Então, quando você faz um café e você coloca canela, ou você coloca cravo, ou até mesmo cardamomo, essas substâncias, elas vão segurar essa cafeína e vão liberá-la de forma mais devagar no corpo para não dar esse efeito rebote que eu comentei no início do vídeo, para não te dar aquela sensação de super energia e de repente um cansaço extremo que você precisa descansar ou tomar mais cafeína. Não, ela vai liberar de forma mais gradual e você vai aproveitar melhor aquilo no seu dia a dia, não vai ter nenhum boom de energia que não é interessante para o nosso corpo. Então, seria interessante que quando você for consumir café, você pense em começar a experimentar essas especiarias. Eu gosto de colocar no meu café cravo, que eu sei que tem mais concentração de taninos, e o cardamomo, que eu sei que vai me ajudar na questão dos doshas, porque é uma ervinha que é tridosha, ela equilibra os 3 doshas do corpo. Então, eu gosto de usar esses dois para fazer meu café. Às vezes eu coloco só cardamomo, mas a maioria das vezes eu coloco cardamomo e cravo. Só que aí vem, de novo, a questão que eu falei. Não adianta tomar um monte de xícara de café e achar que só porque você tá colocando o antídoto vai resolver a sua vida. Não vai. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tomo café todos os dias. Quando eu tomo, a maioria das vezes é café descafeinado pelo método suíço. Procure na internet depois, digita café descafeinado pelo método suíço, que é um método que não usa solvente, tá? Então mantém o aroma do café, mantém o sabor do café e não tem solventes, que você não vai estar ingerindo nenhum tipo de solvente, tá? Mas eu gosto bastante de usar dessa estratégia quando eu quero tomar um cafezinho mais gourmet, um cafezinho gostoso, com cafeína, ou por exemplo, eu vou pra academia e aí eu quero usar a cafeína na academia, tem um porquê de eu estar usando aquela cafeína, aí eu uso a estratégia de colocar cravo, cardamomo, canela. Eu particularmente não gosto muito da canela porque eu sou uma pessoa muito pita, eu tenho muito calor no corpo, então o café ele já aumenta o meu pita. Se eu coloco a canela, eu sinto que aumenta mais ainda, eu me sinto pior, eu não gosto muito. De vez em quando pode ser, mas não é a minha melhor escolha. A minha melhor escolha é cravo e cardamomo. Faça o teste e veja o que funciona melhor para você. Mas lembrando que não é um antídoto, é só uma forma melhor de você aproveitar a cafeína. Inclusive porque que outras bebidas que contêm cafeína não são tão prejudiciais para a saúde quanto o café, como por exemplo o mate, né, o chimarrão, que é da mesma erva, né, a erva mate, o matcha, um chá preto, um chá verde, todos eles têm cafeína. Só que eles não são tão prejudiciais quanto o café, por quê? Porque eles já têm taninos neles, na composição deles. O café, algumas pessoas já disseram né, no passado que tinha taninos, mas as pesquisas que eu tive acesso, né, elas falam que não existe uma concentração considerável de taninos. Não é nada que faça realmente diferença, como existe no mate, como existe no chá verde, no chá preto, tá? Então, o café, ele é mais cafeína concentrada mesmo. Por isso que é legal você adicionar o tanino para que faça esse efeito de aproveitamento melhor dessa cafeína, sem efeito rebote. Depois, outro também que falam muito é sobre antídotos para o leite de vaca. Por quê? Porque leite de vaca, também outros tipos de leite, tá, gente? Não só de vaca, mas de cabra, de búfalo, enfim. Mas principalmente de vaca, que é o leite mais usado dentro da Ayurveda, se fala bastante de usar antídotos para que você consiga digerir ele melhor. Porque dentro da Ayurveda, o leite de vaca e os leites de modo em geral, eles são vistos como substâncias muito nutritivas. A gente usa muito em tratamentos, por exemplo, de pessoas que estão precisando de nutrição, de pessoas que estão mais desnutridas. A gente regulariza o poder digestivo dessa pessoa, faz com que esse poder digestivo fique bom. E aí a gente começa a introduzir pequenas quantidades de leite para que essa pessoa tenha ali um aporte nutricional melhor.
Eu não sou muito a favor disso, já falei várias vezes nas minhas redes sociais, acho que já falei aqui também, que eu sei que o leite de antigamente não é o mesmo do leite de hoje, o leite de lá da Índia não é o mesmo de hoje, a raça da vaca da Índia não é a mesma daqui, a forma de tratamento e extração do leite da vaca da Índia não é a mesma do Brasil e, enfim, daqui da América Latina, então a gente precisa observar isso antes de decidir usar o leite no nosso dia a dia, ou como remédio, né? Mas, para quem faz o consumo do leite de vaca, o que o Ayurveda fala é que é legal você consumir com especiarias que sejam digestivas, porque o leite de vaca é um alimento muito nutritivo e muito difícil de ser digerido pelo nosso organismo. Ele pesa um pouco mais na digestão. Então é legal a gente usar, por exemplo, a pimenta do reino, que é uma pimenta que ela tem o que a gente chama de vipaka, que é um efeito pós-digestivo doce. Então ela é quente, ela é picante quando a gente come, mas depois que ela passa no trato digestivo, na hora que ela vai ser metabolizada, ela tem um efeito doce. O que isso significa? Ela ajuda a construir tecidos. Ela não é redutora de tecidos como outras pimentas, como a pimenta calabresa, uma pimenta caiena. Ela ajuda a construir tecidos, porque ela tem essa transformação quando ela passa pelo nosso sistema digestivo. E aí, como o leite, ele tem essa questão de ser mais difícil de digerir, essa picância inicial da pimenta do reino, ela é muito interessante. A gente também pode usar junto com o leite o gengibre em pó. A gente pode colocar, né, preparar o leite, por exemplo, eu tenho uma receita que eu adoro de chocolate quente, né? Eu costumo fazer com leite vegetal, mas às vezes eu faço com leite de vaca. Eu gosto de misturar um pouquinho de água e leite de vaca, não tomo ele puro, não gosto dele tão concentrado. E aí eu coloco pimenta do reino, canela, cardamomo, às vezes cravo, gengibre em pó, noz moscada. Boto bastante noz moscada porque eu gosto, principalmente se eu for tomar mais no final da tarde ou à noite. E fica super mais digestivo. Por quê? Porque você tá usando especiarias que aumentam o teu fogo digestivo, o seu poder digestivo e fazem com que, então, esse leite seja melhor digerido e, portanto, melhor aproveitado pelo seu corpo, tá? Então, usar todas as especiarias é interessante. Você pode usar pimenta do reino, você pode usar gengibre em pó, canela, cardamomo, cravo, o que você gostar, pode misturar, pode usar só uma, noz moscada, como eu falei, tá? Mas todas essas especiarias que vão ajudar a aumentar o poder digestivo vão ser interessantes na hora de você consumir o seu leite de vaca. Outro antídoto que se fala bastante, outro alimento, na verdade, que precisaria de um antídoto para ser ingerido, porque é de mais difícil digestão, é o iogurte. Então, é o preparo, né, depois aí do leite, que é o leite fermentado. Quando a gente pensa no iogurte, a gente tem que lembrar que ele é uma bebida, um alimento, né? Às vezes ele tá mais sólido, enfim, mas ele é um fermentado. E tudo que é fermentado é muito penetrante, né? Então pode aumentar a pita. É ácido, né? Então transforma o doce do leite, o leite ele é doce. E o iogurte, quando ele então é transformado em iogurte, ele tem um sabor mais azedo, mais acidificado, por causa do processo de fermentação. Todo o processo de fermentação gera um teor alcoólico, tá? Então, por isso que ele é penetrante. Ele também vai chegar muito rápido também no nosso sistema nervoso central, por todo o nosso organismo. Por quê? Por causa desse fator de fermentação. E aí, por conta dessa fermentação, então, desse sabor que ele adquire mais azedo, mais ácido, especiarias como o cardamomo, que tem uma potência mais fria, né? Porque o ácido, ele aumenta fogo no corpo também. Tudo que é ácido aumenta fogo, tá? E aí, então, o cardamomo, ele vai ajudar a evitar que esse pita, por exemplo, agrave mais pelo consumo de um iogurte que é um alimento fermentado. Um cravo, que também tem potência fria, também vai ajudar nessa questão dessa penetrância e dessa acidez do iogurte. Também pode ser usado, a Ayurveda fala bastante da pimenta do reino, porque, de novo, a pimenta do reino, ela é quente, ela é picante, então ela vai ajudar a aumentar o poder digestivo, vai digerir melhor esse iogurte, e ao mesmo tempo, ele tem esse vipaka, essa transformação em doce no final, que vai ajudar, quando chegar lá no final, aquele ácido, né, do iogurte vai estar junto com algo doce, né, ele vai ser processado ali mais ou menos junto, mais ou menos ao mesmo tempo de digestão. Então é interessante a gente usar essas especiarias para consumir o iogurte. É interessante também que o Ayurveda fala que o iogurte, leite, ele não deve ser misturado com frutas, tá?
Porque as frutas, elas são o que a gente chama de madura raça, que é um sabor doce, nutritivo e, portanto, é um pouquinho mais difícil de digestão. E, ao mesmo tempo, a maioria das frutas tem muita acidez. Então, a gente tem duas questões. A gente tá misturando, quando a gente mistura iogurte com fruta, por exemplo, a gente tá misturando dois alimentos doces, então pesados para digestão, e, ao mesmo tempo, ácidos, que vão aumentar muito o fogo no organismo. Então, por isso que eles são considerados incompatíveis. A gente não deveria misturar iogurte com fruta, com exceção da manga, que o Ayurveda fala que ela pode ser misturada no leite, no iogurte, mas é um caso à parte, porque ela tem uma estrutura diferente, ela não aumenta cafa, ela não aumenta pita, enfim, ela é doce, a manga mais madura, enfim. Mas ele também fala, então, dessa questão de não misturar as frutas, mas ele fala de um alimento que é interessante da gente misturar com iogurte, que é o feijão moyashi, aquele feijão verdinho. Então, você pode preparar o feijão, às vezes eu preparo o feijão moyashi e eu coloco um pouquinho de iogurte nele. Fica uma delícia, eu gosto, tem gente que não gosta, mas eu gosto. E por que é interessante misturar os dois? Porque o feijão moyashi, ele tem um sabor doce e um sabor subsidiário, né, um sabor secundário, que é adstringente. Então, ele ajuda a transformar esse iogurte em algo não tão ácido, não tão azedo, não tão penetrante. Ele dá uma aliviada nessas características do iogurte. Depois, nós temos carnes, ovos, peixes. Então, todos esses, né, todas as carnes que sejam, né, marinhas, que sejam carne branca ou carne vermelha, todas as carnes, elas são alimentos de difícil digestão. São alimentos que são, basicamente, né, gordura e músculo. Então, elas são de mais difícil digestão. Portanto, o Ayurveda fala que, se são de difícil digestão, a gente precisa melhorar o processo digestivo através da forma de preparo. Então, ele fala pra gente usar, de novo, as especiarias. Pimenta do reino é, assim, importantíssima. Nos ovos também, viu, gente? Eu mencionei carne, ovos e peixes. Então, assim, nos ovos a mesma coisa. Quando você for fazer ovo mexido, ovo cozido, é legal você colocar uma pimentinha do reino. Por quê? Porque ela vai dar uma aumentadinha no seu poder digestivo, no seu fogo digestivo e vai ajudar a digerir esses alimentos, tá? E aí você pode usar outras pimentas também, se você tiver uma tolerância maior a pimentas. Você pode usar o gengibre em pó, você pode usar a noz moscada, canela. Eu gosto. Quem vê pensa, né? Quando eu comia carnes, já faz bastante tempo, a gente acho que vai fazer 4 anos, com certeza já faz. Eu acho que já deve fazer 5 anos. Sim, já faz 5 anos que eu não como carne. E quando eu comia, eu gostava de fazer uma receita que era carne moída, era ragu de carne moída, né? Sabe? Aquele pra fazer... não era ragu de carne moída, esquece. Era ragu de linguiça, que eu aprendi a fazer na Itália, inclusive. Um ragu de linguiça pra fazer pra polenta, pra macarrão, sabe? Então eu fazia o raguzinho de linguiça com canela, colocava bastante canela e noz moscada. Gente, ficava uma delícia. Às vezes eu faço pro Bru ainda, pro meu marido, que ele gosta. Mas fica uma delícia e fica muito mais digestivo. Então olha que legal, eu já fazia isso por causa do sabor, mas eu não sabia que também ajudava a ficar mais digestivo, tá? Então é uma outra forma de você melhorar a digestão do alimento. E aí, comidas pesadas em geral, falei das carnes, dos peixes, dos ovos, mas as comidas pesadas em geral, se você vai fazer uma feijoada, se você vai fazer algum alimento que você sabe que é mais pesado para digerir, sempre acompanhe, prepare com pimentas e especiarias digestivas. E as especiarias são pimentas, de modo geral, gengibre em pó, cominho, cúrcuma, tá? Todas elas vão ser boas. E também algumas como as verdinhas, né, que tem a astringência, algumas que tem picância, como por exemplo o coentro, a salsinha, a cebolinha, também vão ser interessantes, também vão ajudar a digerir melhor. Mas essas especiarias, principalmente, né, que eu falei, o grupo das pimentas, canela, cardamomo, cúrcuma e cominho, elas são maravilhosas para digerir melhor os alimentos. Mas sempre, sempre, sempre lembrando, nada que você coma em exagero, que você faça em exagero, que você faça todo santo dia, né? Nada vai ter o efeito prejudicial anulado por causa de um antídoto. Isso não existe. Então, os antídotos, eles são usados para melhorar a digestão, para melhorar o aproveitamento daquilo no teu organismo, quando você usar de uma forma inteligente. Mas sempre que você exagerar, aquilo vai te fazer mal
independente de você colocar ou não o antídoto. Estamos combinadas? Espero que você tenha gostado desse episódio. Envia pra quem adora ficar usando antídotos, pra quem, aquela sua amiga que falou, olha, você viu que tem um antídoto pra não sei o quê? Manda pra ela, conta pra ela que isso é um mito foi ótimo, que isso é um mito, que não existe antídoto, que existem coisas que podem ajudar sim a digestão e no aproveitamento, mas que tudo que você fizer exagero vai te fazer mal. Te vejo no próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo se você gostou, pra sinalizar pro YouTube, pra sinalizar o Spotify, que é um conteúdo interessante, que vale a pena que ele seja distribuído para mais pessoas. Te vejo na próxima.